Na aula de hoje, vamos estudar o aspecto matemático da segunda lei de Newton e aplicá-lo a dois exemplos numéricos. Newton percebeu que existe uma relação direta entre a força resultante e a aceleração. Mas para que a matemática ficasse bem encaixada, era necessário também incluir a massa do corpo. Assim, Newton acabou demonstrando que a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Vamos agora, nesse momento, destrinchar rapidamente o significado de cada uma dessas grandezas. A aceleração. O que é a aceleração? A aceleração é uma medida da variação do vetor velocidade com o tempo. Nós já sabemos que a aceleração mede a rapidez com que a velocidade está variando. A força resultante, por sua vez, o que é? A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. Vejam que é importante a gente perceber que é uma soma de vetores e não uma soma simplesmente numérica, pois inclui a direção e o sentido de tais vetores. Já a massa, como nós já estudamos, ela é uma medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, que é a tendência que o corpo tem de manter o seu estado de repouso ou movimento retiliniforme, que na verdade são o mesmo estado, como a gente já viu. Mas de que depende cada uma dessas grandezas? Então, a força resultante vai depender do conjunto de forças que estão atuando sobre o corpo. Então, eu gosto de escrever que a força resultante é a soma vetorial de todas as forças que estão agindo no corpo. Assim, F1, F2, F3, F4, F5, que poderia seguir, seriam as forças, tais como o peso normal, atrito, tensão, força aplicada por uma pessoa, etc. Né? A massa ou a inércia depende exclusivamente do próprio corpo, pois ela é uma propriedade química do corpo. Né? Então, a inércia de um livro ou a massa de um livro depende do livro, a quantidade de folhas que tem ali. Então, a massa é uma propriedade do próprio corpo que não se altera quando esse corpo muda de lugar, muda de planeta, por exemplo. E a aceleração? Alguns poderiam pensar, então a aceleração vai depender da velocidade do tempo. Não. A aceleração ela é causada pela força resultante. Então ela vai depender desta relação entre a força resultante e a massa. Então, objetos de mesma massa, se forem aplicadas forças resultantes diferentes, o de maior força resultante é aquele que terá maior aceleração. E objetos em que a força resultante for a mesma, aquele que tiver maior massa é o que terá menor aceleração. Bom, a maior parte dos exercícios e problemas envolvendo a segunda lei de Newton fazem dois caminhos distintos. Um dos caminhos, que é partindo da cinemática, observe que a cinemática envolve as equações da cinemática envolvendo velocidade, tempo, aceleração, distância. Notem que em todas elas nós temos a aceleração como uma medida, né? Uma grandeza importante. Então a gente pode, a partir das equações da cinemática, descobrir, por exemplo, a aceleração de um corpo. Aí a gente tem a aceleração de um corpo obtida de cálculos realizados pela cinemática. Tendo a aceleração do corpo e a massa do corpo, que normalmente é conhecida, nós podemos descobrir o valor da força resultante. Então a gente vai para a força resultante. Agora a gente sabe a força resultante. E vamos supor que a gente conheça a força F1 e a força F3. Então eu tenho a força resultante, a força F1 e a força F3. Com isso, eu posso achar a força F2. Dessa maneira, existe um tipo de lógica de exercício que caminha da cinemática para as forças. Ou existe um exercício que é o contrário, que vem das forças para a cinemática. Então suponha, por exemplo, que a gente conheça todas as forças que estão agindo sobre um corpo. Se eu conheço todas as forças, suas direções e seus sentidos, eu posso facilmente achar a força resultante. Tendo a força resultante e tendo a massa, eu posso descobrir a aceleração do corpo. Tendo a aceleração do corpo e sua velocidade inicial, ou o tempo, ou a distância, ou mais alguns dados da cinemática, eu posso calcular outros dados da cinemática, está com velocidade, distância, tempo, etc.
Nós vamos agora aplicar o que acabamos de dizer a um exemplo concreto. Considere, então, um bloco de massa 2 kg que movia-se com velocidade de 7 metros por segundo para a direita, quando uma pessoa lhe imprime uma força Fp 9 newtons, também para a direita. A força de atrito cinético vale Fc igual a 3 newtons. Determine a velocidade do bloco 8 segundos após o instante em que a pessoa exerce a força. Veja, a partir da análise da pergunta desse problema, ou seja, determine a velocidade do bloco 8 segundos após, a gente observa que o que ele quer que a gente calcule é o valor da velocidade. Ou essa velocidade aqui. Ou seja, nós vamos terminar o nosso exercício na cinemática. Notem também que ele fornece dados importantes no exercício, tais como a massa do corpo, que te possibilita calcular o peso. Ele me fornece a força da pessoa, me fornece a força de atrito, ou seja, nós vamos conhecer as forças que atuam. Tendo as forças, nós vamos descobrir a força resultante sobre o corpo. Tendo a resultante e a massa, a gente vai e acha a aceleração do corpo. Tendo a aceleração, nós vamos finalmente encontrar a velocidade que foi pedida no final. Observe, então, que nessa situação, nós vamos dividir o exercício em partes para a gente poder chegar no resultado final dele. Então, veja, primeiro, represente a velocidade do bloco. Vamos lembrar que a velocidade do bloco é que indica o sentido do movimento e ela é para a direita. Então, a velocidade representando através de um vetor para a direita. Segundo, represente todas as forças que atuam sobre o bloco. Então, nós vamos observar as forças que ele indicou. Então, uma força indicada é a força da pessoa, 9 newtons para a direita. Então, vamos desenhar essa força. Outra força que foi elencada é a força de atrito, que vale 3 newtons. Sabemos que a força de atrito ela é contrária ao movimento. Além dessas duas, nós sabemos que vai ter o peso, que vai valer 20 newtons, pois é a massa vezes a gravidade, considerando a gravidade como 10. E nós teremos também a força normal, que também vai valer 20 newtons. Dessa situação, nós vamos observar que nós conhecemos, nós podemos dizer, aliás, que a força-peso vai se anular com a força normal. Então, o que sobra de força para a gente poder analisar? É a força aplicada pela pessoa e a força de atrito cinético que vai atuar, ambas conhecidas. Então, veja a próxima pergunta. Calcule a força resultante sobre o bloco. Ora, a força resultante sobre o bloco será determinada através das forças conhecidas. Como a força da pessoa é maior do que a força de atrito, nós podemos dizer, então, que a força resultante é igual à força da pessoa menos a força de atrito cinético. Portanto, a resultante é igual a 9, que é a força da pessoa, menos 3, que é a força de atrito cinético, portanto, ela vale 6. Então, agora, nós já estamos nessa parte do exercício. Nós já descobrimos a resultante. Tendo a resultante e tendo a massa, nós podemos achar a aceleração, que é o que ele pede no próximo item. Calcule a aceleração adquirida pelo bloco. Ora, se eu tenho a resultante e tenho a massa, eu posso facilmente calcular a aceleração fazendo a aceleração resultante sobre a massa. A resultante, acabamos de encontrar no item anterior, 6. A massa, 2. Portanto, a aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, agora, nós já conhecemos a aceleração. Os 7 metros por segundo representa a sua velocidade inicial. Então, nós temos a velocidade inicial. E temos o tempo que é de 8 segundos. Com isso, nessa primeira equação, nós podemos descobrir qual é a velocidade do bloco. Então, calcule a velocidade do bloco após 8 segundos. V é igual a V0 mais AT. V é igual a 7, que é a velocidade inicial que ele tinha no início, quando ocorreu a mudança, quando a pessoa começou a aplicar força, vezes 3, que é a aceleração, vezes 8, que é o tempo. Portanto, 7 mais 24 igual a 31. Vamos agora estudar um segundo exemplo. Vamos reparar que, apesar de algumas coisas serem parecidas, o exemplo ele em si é diferente. Então, veja, um bloco de massa 2 kg estava inicialmente em repouso, agora estava parado.
Quando uma pessoa lhe imprime uma força de 9 newtons para a direita, a mesma pessoa, a mesma força, só que agora o bloco está parado. O bloco entra em movimento acelerado, de modo que após 2 segundos, sua velocidade é de 8 metros por segundo. Determine a força de atrito que está atuando sobre o bloco. Então, observe a pergunta: determine a força de atrito que está atuando sobre o bloco. A força de atrito, concordam que é uma das forças que estão atuando? Então, nós vamos terminar o exercício calculando aqui, por exemplo, F2, suponha que ela seja a força de atrito. Então, esse exercício é um exercício que nitidamente faz o caminho contrário. Eu vou vir aqui da cinemática e está na cara, porque eu sei que a velocidade aumentou de 0 até 8 em 2 segundos. Então, eu tenho a velocidade final e eu tenho o tempo. A partir daqui, eu vou descobrir a aceleração. Tendo essa aceleração, que eu vou captar pela cinemática, eu vou descobrir a força resultante, pois, tendo a aceleração e tendo a massa, que foi fornecida no problema, eu vou descobrir a aceleração. Agora sim, eu tenho a resultante. Eu tenho a resultante e eu tenho as demais forças. E com isso eu vou e descubro a força que está faltando. Note que esse exercício, então, caminha no sentido ao contrário. Ele vai da cinemática para as forças. Então vamos ao exemplo. Represente todas as forças que atuam sobre o corpo. A força da pessoa, nós temos a força de atrito, nós temos o peso e nós temos a normal. Assim como no exemplo anterior, o peso é anulado pela normal. Tudo bem. Eu sei o valor da força da pessoa, mas eu não sei o valor da força de atrito. Então, o caminho não vai ser através das forças, mas sim através da cinemática. Então, veja a pergunta. Calcule a aceleração adquirida pelo bloco. Então, a aceleração adquirida pelo bloco, nós podemos descobrir fazendo o cálculo usando a primeira equação. V igual a V0 mais AT. A velocidade final dele é 8. A velocidade inicial é 0, pois ele estava em repouso. Mais a aceleração vezes o tempo, que é 2. Portanto, a aceleração é 8 dividido por 2, que vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Então, nós descobrimos a aceleração através da cinemática. Calcule agora a força resultante. Então, eu estou nesse ponto do problema. Eu tenho a aceleração e eu tenho a massa que foi fornecida. Eu posso, então, achar a força resultante facilmente. A aceleração é a força resultante sobre a massa. Invertendo essa equação, obtivemos força resultante igual a massa vezes a aceleração. Logo, a força resultante é a massa, que é 2, vezes a aceleração, que é 4. Portanto, a força resultante igual a 8 newtons. E agora eu estou nesse ponto do problema, eu sei a resultante, sei as demais forças e vou descobrir a força que está faltando, que no caso é a força de atrito. Então, nós sabemos que a força resultante ela vai ser dada de novo, nessa situação, pela força da pessoa, menos a força de atrito cinético. Note que essa equação aqui ela é válida para esse tipo de problema, para essa situação, na qual nós elencamos essas forças. Eu sei que a força resultante é 8, eu sei que a força da pessoa é 9, com isso eu posso descobrir a força de atrito, fazendo essa subtração igual a 1 newton.